Em nosso último encontro, nós falamos sobre os ângulos do mapa. Vamos aprofundar um pouco essa questão. O ascendente, bem, o ascendente todo mundo provavelmente já ouviu essa pergunta em algum momento da vida. Você sabia que antes do século XIX, se alguém perguntasse qual é seu signo, a maioria das pessoas perguntaria, mas do que você está falando? Porque essa pergunta, qual é seu signo, é uma pergunta basicamente do século XIX para cá. Antes disso, a astrologia nem era popular. Ela era um conhecimento que era restrito a muito poucas pessoas. Então, se você perguntasse para alguém qual é seu signo, a pessoa ficaria boiando, não sei do que você está falando. E se alguém entendesse de astrologia, a pessoa responderia o ascendente. Ou seja, a pergunta qual é seu signo, ela tinha a ver necessariamente com o ascendente, que é o signo que se levanta no horizonte leste, no momento em que você nasceu, na hora. O signo ascendente é determinado pela hora que você nasceu. Ou seja, quando você olha para um mapa, nós temos o ascendente e o descendente. O ascendente é o signo que se levantava no leste, o descendente é o signo que se punha no oeste. O que significam esses pontos? O signo ascendente, gente, eu costumo dizer que ele é a capa do livro. Aí tem gente que diz, não julgue um livro pela capa. Eu julgo sim. Eu olho para um livro quando a capa é bonita, quando a capa é interessante, a não ser quando eu já sei do que o livro fala, eu vou e procuro aquele livro específico. Mas o ascendente, ele é a capa do livro, ele é o que você parece. É o que as pessoas veem quando olham para você. Por isso que o ascendente é tão importante. Quer dizer, você é de Escorpião, que é um signo introvertido, Sol em Escorpião, quando eu digo assim, você é de Escorpião, desde o século XX para cá, quando alguém diz assim, eu sou de Escorpião, ela está querendo dizer que ela tem um Sol em Escorpião. Antes do século XIX, se alguém dissesse eu sou de Escorpião, ela estaria dizendo que ela tem o ascendente em Escorpião. Vejam que interessante. Quer dizer, como a linguagem muda e como o conhecimento é o mesmo, mas a maneira de abordar é diferente. Por que o signo solar passou a ser tão importante? Por causa de um astrólogo chamado Alan Leo. O que Alan Leo fez? Ele popularizou a astrologia. Alan Leo, no século XX, ele foi o responsável pela divulgação da astrologia. E como é que ele divulgou a astrologia? Tornando ela um conhecimento acessível. E qual é a maneira de eu tornar a astrologia um conhecimento acessível? Através de signos astrológicos que são fáceis de calcular. Qual é o signo astrológico fácil de calcular? O do Sol. Por quê? Porque vejam só, o movimento da Terra em torno do Sol, ele é um movimento de 365 dias, às vezes 366 dias. E o círculo zodiacal, ele tem 360 graus. Quer dizer, o passo do Sol, ele é aproximadamente de 1 grau por dia. Esse 1 grau por dia permite que eu diga, sem medo de errar, que se você nasceu no dia 13 de agosto, você tem um Sol em Leão. Se você nasceu no dia 23 de dezembro, você tem um Sol em Capricórnio. Se você nasceu no dia 3 de fevereiro, você tem um Sol em Aquário. Quer dizer, eu não preciso calcular para saber o signo solar de uma pessoa. Pela data eu já sei. Mas ascendente eu tenho que calcular. Lua eu tenho que calcular. Quer dizer, o ascendente, a Lua, a posição de Mercúrio, a posição de qualquer outra coisa, são posições que demandam mais cálculo. Por isso que o Alan Leo, quando ele quis popularizar a astrologia, ele usou o Sol. Mas o ascendente não, eu tenho que calcular. Ele é calculado de acordo com a hora que a pessoa nasceu. O cálculo, ele é relativamente simples, mas o objetivo desse módulo não é ensinar cálculo. Basta vocês saberem o seguinte, que quando o Sol nasce, o ascendente é igual ao signo solar. Quer dizer, se a pessoa nasceu com o Sol no signo de Touro, no nascer do Sol, o ascendente é Touro. E aproximadamente a cada 2 horas, o ascendente muda para aquele que vem depois. Quer dizer, 2 horas depois do nascer do Sol, o ascendente é Gêmeos, para quem nasceu com o Sol em Touro. 2 horas depois é Câncer, para quem nasceu com o Sol em Touro. E o ascendente ele vai representar esse cartão de visita, como as pessoas te veem. Então, se você tem um Sol em Escorpião, que é um signo introvertido, mas o seu ascendente é Leão, que é um signo extrovertido, as pessoas vão ver você primeiro como uma pessoa extrovertida. Se você é uma pessoa que tem, por exemplo, o Sol em Gêmeos, que é um signo tido como comunicativo, mas o seu ascendente é Câncer, que é um signo mais introvertido, quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver primeiro os traços de comunicação, elas vão ver primeiro os traços introvertidos. E o que é o descendente? O descendente é aquilo que eu puxo do outro. O descendente é aquilo que vem do outro na minha vida. Porque o descendente é o oposto do ascendente. Então, se eu tenho um ascendente Gêmeos, o descendente é Sagitário.
porque Sagitário é o signo oposto a Gêmeos. Então, vejam, por exemplo, essa imagem que vai aparecer para vocês agora mostra os signos do zodíaco, de Áries até Peixes. Se eu traçar uma reta entre um signo e outro, eu vejo que o oposto de Áries é Libra, o oposto de Touro é Escorpião, o oposto de Gêmeos é Sagitário, e por aí vai. Para saber o signo oposto, basta eu somar mais 6. Se Áries é o primeiro signo, mais 6, o sétimo signo, Libra, é o oposto. Se Touro é o segundo signo, mais 6, 8, o Escorpião é o oitavo signo, é o oposto de Touro. E por aí vai. O descendente, então, mostra o que eu puxo dos outros. Se o ascendente é o que eu dou para os outros, como primeiro impacto, o descendente é o que eu busco nos outros, na relação com os outros. E esse é um ponto muito interessante, porque o descendente, ele vai mostrar o que eu puxo dos outros. Então, mesmo quando as pessoas são muito diferentes, eu vou perceber que quando eu me relaciono com as pessoas, eu puxo delas a mesma coisa. Por exemplo, eu posso achar que todo mundo é inseguro. Todo mundo é inseguro ou sou eu que puxo o lado inseguro dos outros? Eu posso achar que as pessoas são muito abertas comigo. Será que todas as pessoas são abertas ou se eu puxo delas esse comportamento mais aberto? Quer dizer, as pessoas também mudam quando se relacionam com a gente. Elas oferecem para a gente aquilo que está no nosso descendente. E o que é o meio do céu? O meio do céu, ele é um eu ideal. Ele é um elemento que eu estabeleço como sendo uma meta. Ele é o mais alto do céu. Ele é o ponto mais alto do céu. Ele é aquilo que eu quero, que eu almejo. Então, o meio do céu, ele representa uma imagem ideal. Aquilo que eu ambiciono, aquilo que eu almejo. Então, por exemplo, se eu tenho Aquário no meio do céu, Aquário passa a ser um signo que tem características que eu digo que são características que eu quero atingir, que eu almejo na minha vida. E o fundo do céu é aquilo que está na minha raiz, é aquilo que vem de herança familiar, é aquilo que eu trago provavelmente que me foi passado da tradição da minha família e que está incorporado como uma raiz muito importante na minha existência. Então, o fundo do céu, que é o quarto signo a partir do ascendente, ele vai representar algo que me dá lastro. Então, enquanto que o meio do céu é algo para o qual eu me dirijo como um ideal, o fundo do céu, ele é como se fosse o combustível que me alimenta. Então nós temos os 4 pontos. O ascendente, que é o que eu ofereço como primeiro impacto, o descendente, que é aquilo que eu puxo dos outros, o fundo do céu, que é a minha âncora, que é aquilo que me dá segurança, que me dá lastro, e o meio do céu, que é para onde eu vou. Alguns mitos importantes a serem dirimidos. É verdade que o ascendente fica mais forte quanto mais velho a gente fica? Não. O ascendente ele é mais forte na verdade, quanto mais novo a gente é, porque o ascendente ele é o cartão de visita, ele é o que surge espontaneamente. Então, quanto mais criança você é, mais na cara é o ascendente. Entende? Quer dizer, o ascendente ele é aquilo que brota sem controle. Então, quanto mais criança você é, mais aquilo é visível. Quando você vai ficando mais velho, você vai adquirindo mais controle do teu ascendente. Não é que o ascendente fica mais importante do que o signo solar. Você vai se tornando mais consciente daquela força que antes era impulsiva. Então não é verdade que quanto mais velho você fica, o signo solar deixa de ter importância e o signo ascendente passa a ter mais importância. Não. O ascendente tem importância do começo ao fim da vida. A diferença é que quanto mais maduro você se torna, mais consciência você tem de uma força que é impulsiva. Tá? Além disso, é importante considerar o seguinte: planetas ao redor do mapa vão afetar também esses ângulos. Então, uma coisa muito importante é quando eventualmente acontece de você ter um planeta perto do ascendente. Ele afeta o ascendente também, quer dizer, não basta só considerar o ascendente. O planeta que está ali ele vai ter uma importância muito substancial. Tá? Ele vai, inclusive, assim, uma pessoa que tem ascendente Gêmeos, mas não tem Saturno no ascendente, é completamente diferente de uma pessoa que tem ascendente Gêmeos e tem Saturno no ascendente. Esses são pontos também a serem considerados. Então, esses 4 ângulos, eles são a base fundamental do mapa astrológico. Tá? Esses são pontos que a gente vai estar sempre estudando, assim como a posição dos planetas em relação a esses ângulos. Mas assim, o que eu quero é que vocês tenham em mente isso. Essa estrutura dos 4 pontos, apesar de as casas também serem importantes, esses 4 pontos são 4 pontos altamente significativos. Tendo em mente sempre isso, o ascendente, ele é como você se introduz diante das coisas. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: pessoas que têm ascendentes mais extrovertidos
e confiantes são pessoas que lidam com coisas novas com mais facilidade. Pessoas que têm ascendentes mais introvertidos são pessoas que precisam de mais tempo para se adaptar. Então, pessoas que têm ascendentes de números ímpares, por exemplo, Áries, que é o primeiro signo, Gêmeos, que é o terceiro signo, Leão, que é o quinto signo, e por aí vai, são ascendentes que se jogam com mais rapidez do que, por exemplo, pessoas que têm ascendentes em signos pares. Touro, que é o segundo signo, Câncer, que é o quarto signo, Virgem, que é o sexto signo. Os signos ímpares no ascendente, eles são mais arrojados do que os signos pares, que são mais cautelosos. O que é melhor? Nenhum dos dois. Existem circunstâncias em que ser mais arrojado é vantagem e existem circunstâncias em que ser mais cauteloso é vantagem. Então não entrem por essa de que, eu queria ser mais arrojado. Gente, quem tem cabelo liso quer encaracolar, quem tem cabelo encaracolado quer alisar, quem é muito branco quer ficar moreno. É algo como se a gente estivesse achando sempre que a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso não é verdade. Quer dizer, é claro que quando nós temos determinados traços de personalidade, às vezes a gente vê pessoas que têm traços diferentes se dando melhor. Mas, gente, a gente nunca sabe a história do outro. E existem circunstâncias em que nós temos mais vantagens do que outros. Então não existe essa coisa de um ser melhor do que o outro. Existem circunstâncias, como eu expliquei, em que ser mais arrojado é melhor do que ser mais cauteloso. E às vezes é o contrário que é melhor. Então esses 4 pontos são os 4 pontos que a gente vai estar sempre estudando, tá? Mas eles são condições fundamentais para a gente analisar um mapa, mas elas não são suficientes. Existem os planetas, os elementos, sobre isso nós falaremos em nossos próximos encontros.